É, você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal da Mancha e hoje vamos de Nietzsche, o anticristo. Vocês mataram Deus. Vocês todos mataram Deus, seus assassinos. Assassinos sanguinários. E já já vamos entender o porquê. Começando. Nietzsche é um filósofo do final do século XIX. Conhecido muito por ter pensamentos bem fortes. Mas vejamos o porquê disso. Ora, lá no século 7 a.C. existia uma coisa chamada teatro trágico grego, escrito por Sófocles. No final de uma de suas peças, o rei Édipo pega duas agulhas e espeta os olhos. Aristóteles vai dizer, cara, isso aí foi catártico. O que é catarse? Catarse é você se exorcizar de um sentimento a partir da arte. Nietzsche vai dizer o contrário, que esse teatro grego juntou o que há mais de poderoso no mundo, o espírito dionisíaco e o espírito apolíneo. Só no teatro grego que esses dois espíritos se unificaram. Ora, o que é dionisíaco e apolíneo? Dionisíaco, meu povo, é a música. Você está no show de rock and roll, você não consegue se segurar, você solta a franga, sai pulando. O espírito apolíneo já é o contrário. Não é essa energia, não é essa pujança. É uma coisa mais ordeira, mais métrica, mais encadeamento lógico, mais limpo, mais chato, convenhamos. Esses dois espíritos são unidos que moldaram a tragédia grega, que para Nietzsche, que inverteu a lógica de Aristóteles sobre o teatro grego, fala que ali está como deveria ser o espírito humano. Onde deu errado? Onde foi que deu a merda? Na seguinte ideia: a vida é louca. O bicho pega aqui, minha gente. O bagulho é louco. Merdas acontecem. Veja a nossa situação. Como é que a gente lida com essa situação? Mas veio um cara, Sócrates, que tentou, por métodos racionais, limitar a vida. Isso é impossível, meu povo. Não dá certo. A vida é impossível de ser presa. Jurassic Park provou isso. O cara tentou segurar a vida, deu ruim. Dá certo? Não sei se dá certo esse exemplo, mas fica na memória. Ora, se a vida é impossível de ser suprimida, impossível de ser segurada, como racionalmente eu farei isso? Criando uma ideia metafísica de ordem. Como vocês sabem, Platão, discípulo de Sócrates, continua com a tradição dele e diz que existe um mundo, uma verdade, uma justiça supraacessível que não é idêntica à nossa. Essa verdade metafísica é que Nietzsche atacará, dizendo que é aí que mora a decadência humana. Essa prisão, o apolíneo ganhou do dionisíaco e não deveria ser. Nós deveríamos procurar nossas verdades, nossa moralidade daqui, da terra, dessa vida cruel. Nietzsche, para entender a tragédia grega, divide a história em 3 conceitos. História, primeiro conceito, monumental. Quando olhamos para a história, à procura de um modelo. Como é que eu vou trazer um modelo histórico para a atualidade? O segundo conceito, história, pensamento de história antiquário, que procuramos na história passada, fundamentos de hoje. Presta atenção, nos 2 primeiros conceitos, nós procuramos no passado, numa coisa que já passou, lógicas para hoje. A terceira que ele usa é a história crítica,
onde nosso olhar vai para a história à procura de formas de aprender para hoje, para nos ajudar a entender hoje, a entender nossa vida. Com Sócrates, a gente tem o início da decadência humana. Essa decadência de procurar no apolíneo, numa força metafísica, numa ordem fora desse mundo, uma ordem apolínea, maneiras de explicar a vida. Sócrates inicia isso, mas é no cristianismo, e agora eu vou pedir paciência, porque tem uma lógica muito interessante por trás da crítica que Nietzsche faz ao cristianismo. Detalhe, ele faz a crítica ao cristianismo, não a Cristo. Cristo, para ele, foi o maior dionisíaco que existiu. Voltemos com uma análise história crítica sobre a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo tocou o terror em Jerusalém, chicoteou gente que estava vendendo coisa dentro do Templo de Salomão, criou uma revolução, salvou uma garota de ser apedrejada por pessoas escrotas. Quando chegou na crucificação, perdoou as pessoas e ainda perdoou o assassino que estava do lado dele. Gente, Cristo perdoou o assassino que estava do lado dele. Nessa visão, um cristão falar bandido bom é bandido morto, fica um pouco esquisito. Para vocês entenderem melhor o que Nietzsche está querendo apontar, eu tenho um livro para indicar para vocês. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é um livro escrito por C.S. Lewis que mostra um aprendiz de diabo tentando corromper uma alma humana. E as ferramentas que ele utiliza, ao contrário de que muita gente vai pensar que é por tentação, que é por isso, que é por aquilo, vou colocar dinheiro, drogas na vida dele? Negativo, engano seu. Ele tenta, a partir da própria arrogância do sujeito, desviar ele do caminho da salvação. Leiam, é muito indicado, meu irmão André leu e achou foda. Qual é a pedra fundamental da crítica de Nietzsche ao cristianismo? Ressentimento. Quem aqui já ficou ressentido com uma pessoa sabe muito bem, é um veneno que corrói por dentro. Esse ressentimento vai se transformar em morais, em moralidades. A crítica ao cristianismo é a seguinte: os cristãos, não Cristo, Cristo foi o maior dionisíaco que já existiu, os cristãos se apropriaram desse ensinamento, se apropriaram dessa figura e junto com o ressentimento, como um veneno, corroeram a base doutrinária, os ensinamentos e criaram um cristianismo torpe, que mais atrapalha do que ajuda. Porque em vez que, igual Jesus, que amou aqui, que amou o mundo, que amou agora, começaram a jogar para cima, para uma verdade metafísica, o seu ressentimento e trouxeram de volta morais que acabam por adoecer a sociedade. A exemplo, Nietzsche era da mesma época que Freud, a histeria. Mulheres, nas consultas de Freud, ficavam melhores só por não se sentirem mais culpadas. Portanto, a moralidade é um veneno. Essa moral que está no nosso dia é um veneno. Mas veja bem, Nietzsche não fala só do cristianismo. Ele fala também da ciência, do progressismo. Essa ideia de que existe uma força, uma verdade fora do dia a dia, fora da nossa vida, que dá ordem aqui, que traz regras de fora, é o que deixa as pessoas, a sociedade, doente. Esse progressismo, essa ideia de historicidade que herdamos de Hegel, de que o Estado é o suprassumo da razão. Mentira! Para Nietzsche isso é uma babaquice, é uma bobagem. Esse ressentimento cria com ódio, procurando se vingar do outro, é a moral escrava, é a moral que não liberta, é a moral que prende, porque nos tira a liberdade de viver a vida como ela deve ser vivida, com pujança. E aí que tá o dedo, a acusação. Não é nem acusação, é determinação, é sentença. Os cristãos mataram Deus, porque deturbaram a moral que Jesus tentou ensinar, deturbaram o ensinamento a partir do ressentimento. E a morte de Deus, essa morte dessa moral, criou um vácuo. Esse vácuo nos fez ser nihilistas. Olha para nossa sociedade. Temos de tudo. A gente não tem uma coisa. Paixão pelo próximo. Esse sentido de humanidade, mais de o que é ser humano, mais dividiu do que uniu. Pessoas estão brigando por política, porque tem uma ideia do que é verdade, em vez de aqui e agora. Esse ressentimento que levou ao assassinato de Deus, esse ressentimento é fruto do ódio. Do ódio para aquilo que é o oposto, do que é o contrário. Eu não abraço a possibilidade do outro como vontade de poder e eu tento de alguma maneira coibir ele de alguma forma. E que melhor forma do que não ir numa força metafísica superior falando que ele está errado? Não sou eu que estou falando, Deus que disse que ele pecou. Não sou eu que estou falando, é as leis do mercado que falaram que ele está errado. Não sou eu que estou falando, é a política pragmática que está falando que está errado. Não sou eu que estou falando, é o politicamente correto que está falando que ele está errado. Eu lavo minhas mãos.
que nem Pôncio Pilatos. Gente, se o mundo é um mundo cão, a única verdade que existe é o nada, é o abismo do nada, porque nada que vem de fora fará sentido. Esse niilismo a gente vai procurar preencher de alguma forma. Preenchendo de qualquer forma, sem vontade de poder, sem uma vontade de poder, a gente acaba sendo hipócritas, fazendo mal à sociedade, fazendo mal a nós mesmos. Tem uma história que eu vou falar agora, é um pouco complicado, mas abram a aba aí e digitem as seguintes palavras. Bíblia satânica lavei. Não, calma. Não tá ensinando como matar crianças e sacrificar virgens. Não é nada disso. Um cara que ia todo dia à igreja. Todo dia à igreja ele era pianista. Mas nos finais de semana, para ganhar um dinheiro extra, ele tocava piano num bar de strip. E ele observou que as mesmas pessoas que iam à igreja orar, pedir perdão e julgar quem estava cometendo pecados, eram as mesmas pessoas do bairro que estavam lá colocando dinheiro na calcinha de mulheres. As mesmas pessoas. As mesmas pessoas que falam Deus é amor e protegem o amor de Deus, as mesmas pessoas que falam bandido bom é bandido morto. Onde é que está a lógica nisso? Onde é que está a verdade nisso? Isso é hipocrisia. Aí ele fala isso. A moral cristã é essa moral de escravo, em que eu não tenho coragem de enfrentar a vida, eu coloco na mão do outro as justificativas. A forma de punição que eu não tenho coragem de fazer. Um exemplo que o Nietzsche usa muito, principalmente no livro O Anticristo, é os judeus durante a escravidão no Egito Antigo. Era a maioria. Por que eles não se libertaram? Porque eles esperaram alguém de fora vir para ajudar. E isso é uma herança, esse tipo de pensamento é uma herança dessa busca por sentido, dessa busca por ordem lá em cima, lá numa verdade metafísica que não tem nada a ver com a realidade, com a nossa vida aqui. Essa dominação criada pela moralidade cristã se utiliza da metafísica como uma justificativa e autorização. Eu estou justificado e eu estou autorizado a fazer tudo o que for possível em prol dessa verdade metafísica, essa verdade absoluta fora do nosso sentido. Assim se resume a lógica lá que o Nietzsche desenvolve lá dos gregos antigos até a cristandade. Lembre-se bem, Nietzsche está numa época de oscilação, de ruptura, onde teremos logo após a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Isso não à toa. Afinal, a própria sociedade já vinha numa corrupção. Veja bem, no século passado, alguns anos antes, tinha a Revolução Industrial. A Era Vitoriana é uma era límpida. Porém, nos guetos, o bicho pegava e pegava feio. Bom, estamos de frente ao niilismo. O nada nos encara e nós encaramos o nada. Vamos preencher com qualquer coisa que faça sentido. Qualquer coisa que faça sentido. Mas Nietzsche fala, haverá uma situação e uma situação apenas. Quando nós pegarmos o amor fati, abraçar esse amor à vida, essa pujança da vida, essa mortalidade, essa sujeira que a vida é, que o mundo é, e viver da forma como ela deve ser vivida, em um eterno retorno, em um sempre repetir. O que eu quero dizer com isso? Se eu pudesse falar para vocês, amanhã, meio-dia, vocês ganharão 300 milhões de reais. Quem aqui mudaria de vida? Quem aqui largaria tudo que está fazendo agora e faria uma outra coisa? Por quê? A única coisa que mudou foi os 300 milhões. Se você mudar totalmente de vida, a sua vida hoje está errada. Então você não tem um amor fati. Você não viveria um eterno retorno. Se o nada é o que nos guia, se o nada é a única realidade possível, e o amor fati é abraçar esse nada, nós, a partir desse absurdo, a partir desse mundo cão, criaríamos morais, sentidos, a partir do dionisíaco, da vida como ela é. E essas morais que seriam totalmente, solapariam totalmente, destruiriam totalmente a moral cristã, nós ressuscitaríamos, nós ressurgiríamos como super-homens. Essa é a definição de super-homem de Nietzsche. Aquele que não está mais preso a esses grilhões de moralidades apolíneas hipócritas. Pois bem, hoje, Nietzsche, é isso que eu tenho para vocês. Por favor, comentem. Até mais. Grande abraço.